E se, no momento em que você pensava estar mais próximo de Deus, descobrisse que estava se afastando cada vez mais? E se, após a morte, você percebesse que tudo que pregou, ensinou e viveu dentro da igreja não passou de um grande engano? Margaret Thompson sempre foi admirada como uma mulher de fé. Durante anos, liderou sua congregação com firmeza, acreditando estar no caminho certo. Sua voz ecoava pelo templo, suas palavras mudavam vidas, sua presença era imponente. Mas será que tudo aquilo realmente vinha de Deus? O culto daquela noite começou como qualquer outro. As cadeiras estavam lotadas, as vozes do coral se espalhavam pelos corredores, a pastora Margaret sentia a energia das pessoas ao seu redor. Ela gostava daquela sensação de controle sobre a congregação, do respeito e da admiração que recebia. Quando subiu ao púlpito, observou os rostos atentos que a encaravam, pessoas em busca de uma palavra, de um direcionamento, de uma resposta. E ela tinha certeza de que podia oferecer tudo isso. Respirou fundo, abriu a Bíblia sobre o altar e iniciou a pregação. Mas naquele momento algo parecia estranho. Por alguma razão, a leitura não fluía como de costume. As palavras pareciam pesar em sua língua, como se houvesse algo bloqueando sua fala. Ela ignorou, continuou, e sua voz se elevou. Os fiéis responderam com améns entusiasmados. Mas então, sentiu uma dor no peito. No início, foi apenas um desconforto, uma agulhada rápida. Levou a mão ao peito e seguiu falando até que veio de novo, desta vez mais forte. Piscou algumas vezes, tentando ignorar o aperto. O microfone tremia em suas mãos, mas ninguém parecia perceber. O ambiente ao seu redor começou a perder a nitidez. O som das vozes se transformou em um zumbido distante. Margaret tentou dar mais um passo, mas suas pernas falharam. O microfone escorregou de seus dedos. Então, o chão subiu em direção ao seu rosto. O impacto foi forte. O desespero era visível nos olhos da multidão. As luzes do templo ficaram fracas e o som dos gritos e do burburinho começou a desaparecer. Por um breve instante, o tempo pareceu parar. A última coisa que ouviu foi alguém chamando seu nome, até que tudo se apagou. Mas ela ainda estava ali, de alguma forma. E foi então que percebeu algo aterrador. O silêncio era absoluto. Não havia mais vozes, não havia mais música, não havia mais o peso do microfone em suas mãos. Somente um vazio profundo, uma sensação de estar suspensa em algum lugar incompreensível. Sua consciência despertou lentamente. Primeiro, veio a estranheza, o desconforto de não sentir seu corpo como antes. Não havia peso, nem dor, nem a necessidade de respirar. Então, a percepção. Ela ainda estava na igreja, mas algo estava errado. Olhou ao redor e viu as mesmas cadeiras, as mesmas paredes, as mesmas luzes. Mas tudo parecia diferente, como se estivesse vendo sua realidade através de um vidro embaçado. E então, viu, havia um corpo caído no chão, rodeado por pessoas desesperadas. Levou um segundo para entender. Era ela. Sentiu um choque profundo percorrer sua mente. Seu corpo estava ali, imóvel, enquanto alguns diáconos tentavam acordá-la e outros gritavam por socorro. Uma mulher ajoelhada ao seu lado segurava sua mão, os olhos cheios de lágrimas. Era sua filha. Ela quis falar com ela, quis segurar sua mão de volta, mas nada aconteceu. Foi então que o pânico começou. Tentou se mover, tentou gritar, tentou forçar seu corpo a reagir, mas não havia conexão. Era como se estivesse presa em uma existência sem forma, uma presença invisível assistindo a tudo sem poder interferir. Algo dentro dela dizia que aquilo não era normal, que aquilo não era apenas um desmaio. E então tudo começou a mudar. O ambiente ao redor se distorceu. As luzes ficaram mais fracas e os sons começaram a se misturar em um zumbido perturbador. As vozes desapareceram e a igreja que conhecia se dissolveu no escuro. O chão sumiu e ela sentiu como se estivesse sendo sugada para dentro de algo. O vento soprou ao seu redor, mas não era um vento comum. Era denso, carregado de algo inexplicável. Um frio intenso envolveu seu corpo, ou o que restava dele. O vazio se expandiu. E então vieram os sussurros, baixos, quase imperceptíveis no começo, mas logo mais próximos e insistentes, chamando seu nome. Vozes distantes, algumas familiares, outras completamente desconhecidas. Algumas choravam,
Outras riam de forma distorcida, sem qualquer vestígio de alegria. O terror a tomou. Ela não sabia onde estava, mas algo dentro dela dizia que aquele não era o céu. Tentou se mover novamente, mas era inútil. Era como se estivesse presa a um lugar invisível, cercada por uma escuridão que parecia ganhar vida ao seu redor. Foi quando percebeu que não estava sozinha. Algo a observava, algo que não queria que ela saísse dali. O frio aumentou. As sombras começaram a se mover como se tivessem consciência própria. As vozes se tornaram mais altas, algumas riam, outras sussurravam palavras sem sentido. Mas, entre os murmúrios e os ruídos, uma frase se destacou, clara como um trovão em sua mente. Você pregava sobre Deus, mas nunca o conheceu. Um arrepio profundo percorreu sua alma. O que aquilo significava? Ela sempre se dedicou à igreja, sempre pregou a palavra, sempre guiou sua congregação. Como poderia não ter conhecido Deus? A sensação de ser observada se intensificou. As sombras se aproximaram, uma delas se destacou. Não tinha forma, não tinha rosto, mas era uma presença real, sufocante, avassaladora. Você falava dele, mas ele nunca te conheceu. O pavor tomou conta. Ela queria negar, queria gritar que aquilo era mentira, que sempre fez o que achava certo. Mas, no fundo, uma verdade incômoda começou a surgir. E se tudo o que viveu não tivesse sido suficiente? E se seu orgulho, sua vaidade, sua necessidade de ser respeitada e admirada tivessem cegado para algo muito maior? A sombra se aproximou ainda mais. Margaret tentou recuar, mas não havia onde se esconder. Foi quando percebeu. Não era a sombra que se movia, mas ela sendo arrastada para o vazio. Uma força invisível começou a puxá-la. O medo se transformou em desespero total. Ela tentou se agarrar a algo, mas suas mãos atravessavam o nada. Tentou orar, mas sua voz não se ouvia. As sombras se torciam ao seu redor, sussurrando palavras que queimavam sua mente. Você falava de um Deus que nunca conheceu. Você fez discípulos para si mesma, não para ele. Usava o nome dele, mas nunca o amou. O horror a dominou por completo, porque no fundo ela sabia que aquelas palavras estavam certas. Sabia que, por anos, sua fé tinha se tornado uma fachada, uma posição, um status. E agora estava ali, diante de algo que não entendia, algo que poderia consumi-la para sempre, algo que já puxava para longe. E então, no momento mais aterrador, quando tudo parecia perdido, um brilho surgiu no meio das sombras. Uma luz pequena, porém intensa. Pela primeira vez desde o começo da escuridão, algo recuou. O tempo parecia ter desaparecido naquele instante. Margaret sentia a luz intensa ao seu redor, mas não era uma luz qualquer. Não vinha de um sol distante ou de lâmpadas artificiais. Ela simplesmente estava ali, como a presença dele, preenchendo tudo, como se cada partícula do espaço estivesse impregnada com uma força maior do que qualquer coisa que ela já tivesse experimentado. Então, ele falou: Margaret, você fala de mim, mas nunca me conheceu. As palavras ressoaram dentro dela como um trovão. Elas não foram apenas ouvidas, mas perfuraram sua alma, destruindo todas as desculpas que um dia criou, rasgando cada argumento que poderia tentar levantar. Ela tentou responder, mas percebeu que não havia resposta possível, porque a verdade estava diante dela e era inegável. Algo dentro dela se despedaçou. Uma parte que carregava há anos estava se dissolvendo naquele momento. Era o orgulho, a certeza absoluta de que era uma mulher justa, uma serva fiel, uma líder espiritual inquestionável. Tudo desmoronava, porque agora, diante dele, ela via o que nunca quis ver. Ao seu redor, como se projetadas no ar, imagens de sua vida começaram a se formar. No começo, eram pequenos momentos, fragmentos do passado que pareciam insignificantes. Mas a cada nova visão, a verdade se tornava mais pesada. Ela viu a si mesma diante do espelho, ajustando sua roupa antes de subir ao púlpito. Naquele dia, não estava preocupada com a presença de Deus, mas com a impressão que causaria. Viu-se recusando a atender uma mulher humilde que veio à igreja em busca de ajuda, porque não era o momento certo. Viu-se contando as ofertas, preocupada com números, planejando estratégias de crescimento, sem sequer pensar se aquelas almas estavam realmente sendo salvas. Viu-se pregando sobre arrependimento, sem nunca ter se arrependido.
A cena mudou. Agora ela estava diante de um homem mais jovem, segurando uma Bíblia. Seus olhos brilhavam com um desejo genuíno de servir. Ela reconheceu aquele momento, um rapaz que, anos atrás, a procurou com o coração inflamado por Deus. Ele queria entender a Bíblia mais profundamente, queria aprender sobre o chamado, queria ser útil no reino. Lembrava das palavras que disse a ele: isso não é para qualquer um. Você precisa ter um ministério sólido, precisa construir credibilidade antes de pensar em algo grande. Deus honra a preparação. Na época, aquelas palavras pareciam sábias, mas agora, ao observar a cena de fora, ela via algo diferente. Viu o brilho nos olhos do rapaz se apagando. Viu sua insegurança aumentar. Percebeu como suas palavras não o encorajaram, mas o afastaram da fé que ele tinha. Ela viu aquele jovem se afastar da igreja e agora sabia. Ele nunca voltou. Uma dor atravessou seu peito, mas não era dor física. Era algo muito pior. Naquele instante, ela entendeu algo que nunca havia considerado. Suas palavras carregavam peso. Não apenas o peso da influência, mas o peso da responsabilidade espiritual. Ela não apenas guiou pessoas, ela afastou algumas delas de Deus. As imagens continuaram. Ela viu cada vez que ensinou regras humanas como se fossem mandamentos divinos. Viu as pessoas que se perderam por não conseguirem seguir os padrões que ela mesma criou. Então, uma visão a fez perder todas as forças. Ela viu Jesus. Ele estava no altar, observando-a pregar, mas não sorria, não a aplaudia. Seus olhos estavam tristes, e naquele instante, Margaret percebeu que nunca havia entendido. Ela pregava sobre Deus, mas não para Deus. Ela não falava com ele, apenas sobre ele. Sua fé não era um relacionamento, era um sistema. E naquele momento, ela se sentiu a menor de todas as criaturas. O peso da revelação foi esmagador. Ela caiu de joelhos, incapaz de suportar sua própria existência diante dele. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela queria implorar perdão. Queria dizer que não sabia, que nunca percebeu, mas sabia que era mentira. Durante todos aqueles anos, ela sentia que algo estava errado. Sentia o vazio no coração, a ausência dele no altar, mas ignorou porque era mais fácil continuar. Era mais fácil fingir que tudo estava bem. E agora, diante do próprio Cristo, ela não podia mais fugir da verdade. Então, em meio ao silêncio absoluto, conseguiu sussurrar apenas uma frase: ainda há tempo para mim. E a luz ao seu redor pulsou. Ela não sabia a resposta, mas sabia que, pela primeira vez, estava fazendo pergunta de verdade. Não sabia o que esperar. Se seu coração, se ainda existia um, estava batendo acelerado, não era pela vida, mas porque algo dentro dela temia a resposta. Os momentos se arrastavam, como se durassem uma eternidade. Então, a luz ao redor começou a se intensificar. O chão sob seus joelhos sumiu, e ela sentiu como se estivesse sendo erguida, como se algo puxasse para cima. Mas não de maneira assustadora, era um convite. E então ele falou: Margaret, eu nunca te conheci. As palavras atravessaram sua alma como lâminas afiadas. Ela sentiu cada sílaba cortando, cada letra penetrando profundamente em seu ser. Ela nunca foi uma desconhecida para o mundo. Seu nome era pronunciado em púlpitos, programas de rádio, televisão e conferências. As pessoas confiavam em suas palavras, buscavam seu conselho. Mas para ele, ela não significava nada. Não porque ele não a amasse, mas porque ela nunca o buscou de verdade. Margaret tentou abrir a boca para falar, mas não saiu som algum. Como poderia argumentar diante dele? Como justificar anos de ensinamentos vazios, orações mecânicas, um ministério que carregava seu nome, mas que nunca o teve presente? Queria dizer que fez tudo por ele, mas agora, finalmente, via a verdade. Fez tudo para si mesma. Pela primeira vez, se viu completamente despojada de tudo que um dia pensou ser importante. O púlpito, as luzes, o respeito, a admiração, os títulos. Nada disso importava. Ali, o que realmente importava era algo que ela nunca teve: um relacionamento, um amor genuíno, uma entrega verdadeira. Lágrimas quentes começaram a escorrer por seu rosto. Seu corpo tremia, mas não de frio. Era um peso esmagador, como se sua alma estivesse sendo dilacerada de dentro para fora. Jesus se aproximou.
Sua presença era tão intensa que Margaret sentia a cada parte de seu ser sendo consumida pela luz. Então ele levantou a mão e, em um instante, tudo mudou. Ela não estava mais ali. De repente, se viu novamente dentro de sua igreja, mas não era a igreja que ela conhecia. Não havia música, não havia pessoas sorrindo ou levantando as mãos em adoração. O ambiente estava pesado, sombrio, como se algo invisível tivesse drenado toda a vitalidade daquele lugar. Então, ela viu manchas escuras nas paredes do templo, se espalhando e pulsando como feridas abertas. O púlpito, antes majestoso, agora estava deteriorado, como se o tempo tivesse corroído sua estrutura. Margaret engoliu em seco. De repente, ouviu um sussurro ao seu lado. Virou-se e viu uma multidão. Rostos familiares, membros de sua igreja, mas seus olhos estavam apagados, sem brilho, como se estivessem ali, mas vazios. Eles estavam perdidos. Ouviu vozes ao longe e viu um homem se afastando do templo, carregando um fardo invisível nos ombros. Viu uma mulher chorando do lado de fora, como se implorasse por algo que nunca recebeu. Lá dentro, viu um jovem que um dia procurou respostas, mas saiu com mais dúvidas. Eles não estavam apenas saindo da igreja, estavam se afastando de Deus. E então, finalmente, ela entendeu. Não foram apenas palavras que pregou, foram sentenças. Não foram só regras que ensinou, foram correntes. Margaret sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Queria gritar, queria correr até aquelas pessoas e dizer que tudo estava errado, que Deus nunca foi sobre regras, aparência e controle, mas sempre foi sobre graça, verdade e amor genuíno. Mas agora era tarde. A visão se desfez como poeira ao vento, e mais uma vez ela estava diante dele. Agora, no entanto, não conseguia olhar em seus olhos. Havia vergonha demais. Ela caiu, com o rosto no chão, incapaz de suportar a verdade. Sempre se viu como uma grande pastora, mas ali se sentia menor do que nada. O silêncio a envolveu novamente, até que a voz veio. Ainda há tempo, Margaret. Ela sentiu o ar escapar de seus pulmões. A resposta que tanto temia veio como um alívio inesperado. Mas antes que pudesse entender o que aquilo significava, tudo ao seu redor começou a mudar. O brilho se intensificou. O chão desapareceu, e então ela caiu. Margaret sentiu um impacto forte, como se seu corpo estivesse sendo lançado de volta à existência. Seu peito queimava, seus pulmões pareciam comprimidos. Então, o ar invadiu seu corpo com violência. Ela abriu os olhos, e as luzes do hospital brilhavam intensamente, ofuscando sua visão. O som dos monitores e das vozes ao redor ecoava, como se estivesse debaixo d'água. Alguém gritou. Ela voltou. Os rostos borrados de médicos e enfermeiros surgiram acima dela, apressados, chocados. Mãos tocavam seus braços, seu rosto, medindo sinais vitais, verificando seu pulso. Mas nada disso importava, porque Margaret lembrava de tudo. Ela esteve diante dele, viu a verdade, e agora estava de volta, o que significava que ainda havia tempo. Aos poucos, sua respiração desacelerou, seu corpo se acalmou, mas sua mente estava em total turbilhão. O que ela deveria fazer agora? Ela havia sobrevivido a algo que ninguém conseguiria acreditar. Como o explicaria? Quem ouviria? O medo começou a tomar conta. Talvez fosse melhor não dizer nada. Talvez fosse melhor fingir que nada aconteceu. Mas, no fundo, sabia que isso não era uma opção. Ainda deitada, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela sensação, aquela presença, não era Deus. Era algo mais denso, algo pesado. Ela sentiu antes mesmo de ver, no canto do quarto, uma sombra parada, observando. Seu coração disparou. No hospital, as pessoas continuavam conversando ao seu redor. Elas não viam, não sentiam, mas ela sabia. Estavam esperando. Os sussurros começaram na noite seguinte. Ela tentava dormir, mas toda vez que fechava os olhos, os sons surgiam no escuro, baixos no início, depois mais altos, palavras distorcidas se pareciam vir de dentro de sua própria mente. Ela reconhecia aquelas vozes. Eram as mesmas da escuridão, as mesmas que tentaram arrastá-la antes. Agora, elas voltaram, dizendo apenas uma coisa: se você falar, vai perder tudo. Margaret abriu os olhos, sentindo a respiração pesada.
O quarto estava escuro, apenas os monitores piscavam com luzes fracas. Então, sentiu de novo um peso sobre seu peito. O ar ficou denso, a temperatura caiu. A sombra no canto do quarto se moveu. Ela quis gritar, mas sua voz não saiu. O peso sobre seu corpo aumentou. Os sussurros se intensificaram. Fique em silêncio. Esqueça tudo. O desespero tomou conta. Ela queria se mover, queria lutar, mas algo a paralisava. Então, naquele momento de sufocamento, algo dentro dela gritou. Não com sua voz, mas com sua alma. Jesus! A sombra se encolheu. O peso sobre seu peito desapareceu. O quarto ficou em completo silêncio. Ela se sentou na cama, ofegante, o corpo tremendo. Agora, sabia, eles não queriam que ela falasse. Não queriam que a verdade fosse revelada. E era exatamente por isso que ela precisava contar. Margaret deixou o hospital dias depois, mas a batalha não terminou. A cada passo que dava fora daquele lugar, sentia como se carregasse um peso invisível. Era como se tudo ao seu redor tivesse mudado. O vento parecia mais frio, o sol menos intenso. O mundo continuava o mesmo, mas ela não. Desde a experiência que teve, sentia como se algo a observasse constantemente, como se algo a seguisse, esperando que ela desistisse. Tentou se convencer de que era só impressão, mas sabia que não era. As noites continuavam difíceis. Sempre que fechava os olhos, revivia tudo. A escuridão, a voz dele, o julgamento sobre sua alma e, mais do que tudo, a resposta que recebeu. Ainda há tempo. Mas o que isso significava? O que Deus esperava que ela fizesse agora? A resposta veio dias depois, no momento mais inesperado. Ela estava sentada em sua sala, olhando para a Bíblia sobre a mesa. Durante anos, segurou aquela mesma Bíblia, pregou sobre ela, ensinou suas palavras. Mas, pela primeira vez, sentia que nunca compreendeu de verdade. O celular tocou. Era um pastor amigo, alguém que a admirava e acompanhava seu ministério há anos. Margaret, o que aconteceu? As pessoas estão falando. Ela ficou em silêncio. Alguns dizem que você viu Deus. Outros falam que foi apenas um delírio da sua mente. Eu preciso saber o que aconteceu de verdade. Ela fechou os olhos, sentindo o coração apertar. Ali estava a escolha. Se dissesse a verdade, sabia o que aconteceria. Seria questionada, ridicularizada, perderia sua influência, seu nome, sua posição. Se ficasse em silêncio, tudo voltaria ao normal. Poderia continuar sua vida como antes, mas ela nunca mais seria a mesma. Então, respirou fundo e decidiu falar. Eu morri. Sua voz saiu trêmula, mas firme. E Jesus me mostrou algo que eu nunca quis enxergar. Do outro lado da linha, silêncio. Então, uma respiração profunda. O que ele te mostrou? Margaret sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não havia mais volta. Então, contou tudo. Não omitiu nada. Falou sobre a igreja vazia, sobre os olhos sem brilho das pessoas que seguiram sua voz, mas nunca encontraram a Deus. Falou sobre pecados que não eram visíveis aos homens, mas estavam expostos diante dele. Falou sobre o medo que sentiu, sobre o desespero de saber que passou anos pregando sem conhecer verdadeiramente a quem pregava. E, quando terminou, o silêncio tomou conta. Ela fechou os olhos, esperando a reação. Talvez rissem, talvez dissessem que era loucura. Mas, então, ouviu algo que fez seu coração parar. O pastor começou a chorar. Eu sabia que tinha algo errado, ele disse, com a voz embargada. Sempre senti que estava faltando algo, mas nunca tive coragem de admitir. Margaret sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Então, você ainda tem tempo. Ela sussurrou. Naquela noite, Margaret entendeu sua missão. Ela não podia mais ser a mesma. Não podia mais viver para si mesma. Precisava contar o que viu. Precisava alertar aqueles que, como ela, acreditavam estar no caminho certo, mas estavam longe da verdade. Sabia que muitos não acreditariam. Sabia que enfrentaria resistência, desprezo, dúvidas. Mas isso não importava mais, porque agora ela conhecia a Deus de verdade. E, pela primeira vez, estava livre. Ainda há tempo para escolher Deus. Ainda há tempo para mudar sua história. Porque, no fim,
Títulos, cargos e reconhecimento não significam nada. No fim, só há uma pergunta que importa. Você realmente conhece a Deus? Se essa história tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir esse alerta. E, se Margaret, uma líder religiosa, estava enganada, quantos mais estão nesse erro? Até o próximo vídeo.